Olá, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia nessa realidade que a gente se encontra, né? Eu estou aqui na realidade Salvador, Bahia. E vocês? Aonde vocês estão? Né? No bairro aqui conhecido como Santa Cruz, né? É uma comunidade, né? Muita gente conhece como favela, né? Eu estou aqui. A minha consciência está aqui nesse avatar, né, que se chama Samuel. Ele tem uma identidade que esse corpo chama Samuel, né? Como é que se diz? É conhecido aqui nessa realidade como Samuel, o meu avatar, entende? Então, a minha consciência está usando agora, nesse momento, esse avatar. Entende, pessoal? E aí, qual o avatar que sua consciência está usando? Aonde seu avatar está morando? Aonde ele está experienciando essa realidade? Aonde ele se encontra? Deu para entender, pessoal? Deu para entender que para você relembrar que você não é esse avatar, você é a consciência. Mas se, por enquanto você está passando, a sua consciência está passando temporariamente nesse avatar, né? Você está tendo sua consciência está tendo uma vida temporariamente humana, temporariamente, né? Até as segundas ordens. Entende, pessoal? Você deu para entender o contexto onde a gente está? O que é que a gente está fazendo? Quem é você? Né? Aí quando você for para o psicólogo lá e perguntar quem é você, aí você está falando, de que você está falando? Você está falando da minha consciência ou do meu ser inferior, né? Da minha personalidade aqui como Samuel. O que é que você está falando? Entende, pessoal? Entende que tem diferença? Entende, né? Então, é para isso que estamos aqui, pessoal, para tirar essa conotação de que você é essa pessoa, né? Essa é uma parte que você está usando, é uma parte de você, mas não é você totalmente. Como é que você tem prova disso? Qual é a prova disso que você não é esse ser verdadeiramente? É quando as pessoas morrem, pessoal, que é o deslocamento, não é morte, mas foi dado esse conceito de que quando o seu espírito sai, o seu corpo fica lá, as pessoas que estão aqui nessa realidade vê que seu corpo não mexe mais. Você não tem respiração, não tem batimento cardíaco, né? Não tem o calor do corpo, né? Tá morto, né? Então, foi criado esse conceito quando viu aquela sua forma, né? Esse avatar lá que não se move. Aí foi declarado que você morreu. Entende? Então, é isso a concepção das pessoas. Entende? Pronto, acabou a sua vida. Mas a sua vida não está no corpo, pessoal. Sua vida está na essência da consciência. Entende? A sua vida está aí. Agora, ela vai apagar, essa consciência vai apagar, vai morrer?
Não, ela vai continuar, né? Ela vai continuar, mas só que às vezes no corpo, o corpo velho que você está usando, ele estragou, aconteceu alguma coisa, né? Você não vai usar mais, né? Pode usar outro? Pode, segundo a determinação da espiritualidade desse Deus, né? Segundo isso. Entende, pessoal? É isso que as pessoas têm que entender. Tem que entender, eu estou falando isso aqui. Por quê? Porque é uma das coisas que eu vou falar agora, né? O meu tema de hoje. Eu falei no último tema aí, foi sobre a sintonia, não foi? Eu falei antes, foi é, desequilíbrio, né? Depois falei sobre a sintonia. Por que, pessoal, falei sobre isso? Porque é onde a gente tem que estar consciente disso para a gente estar equilibrado, entende? E a gente não despertar para isso, para que a gente não entre no fanatismo religioso que existe aí, né? Porque tem muitos aí, pessoal, né? Teve uma época aí, né? Não muito distante, que quando os políticos estavam aí, teve um político aí, né? Que você sabe quem é, que era candidato a presidente da República, né? Um político aí que movimentou, o qual fez as pessoas ficarem nesse fanatismo. Então, juntou o pensamento de um grupo religioso, né? Dizendo que só ali tem a verdade com a política. E você viu que teve muita gente que se inflamaram, né? Aconteceu morte tudo por causa das pessoas, as pessoas que estavam nesse fanatismo, né? Mataram gente aí, tudo porque não era a favor do pensamento deles. Ele disse, se você não está a favor do meu pensamento, então vou fulminar você. Entende, pessoal? Você entende o perigo que passou aí, né? Uns anos aí atrás aqui teve essa confusão mental nas pessoas e pessoas de grupo religioso, né? Porque essas pessoas desse grupo religioso quer pensar que é lá que tem a verdade. Quem não está naquela ali está fora da verdade. Você entende, pessoal? Você entende o perigo do fanatismo religioso? Então, por isso que eu vim conversar sobre isso aqui. Vim gravar o vídeo aqui, explicar essa situação, né? Ainda mais eu que eu pego aqui vários, né? Vários assuntos de vários grupos religiosos, né? Até da psicologia também eu pego, né? Junto tal, e aí mostro na Bíblia tal. Eu estou fazendo isso para tirar esse fanatismo da mente dessas pessoas. Que eu sei que tem aqui pessoas de grupo que, que tem uma concepção de fanatismo. Só acha que é a igreja que tem a verdade dele. Tem pessoas aqui me assistindo, sabe? Eu tenho todo tipo de pessoas aqui, pessoal. Eu tenho atriz, né? Atriz, ator, tem um jogador de futebol, jogadora de futebol também, me assistindo, jogadora de psicólogo, psicóloga, né? Escritor, né? Tem mais alguém? Isso daí que eu sei que às vezes mandou mensagem para mim, tal, agradecendo, tal, eu agradeci, entende? Essas pessoas, mas deve ter pessoas mais aí, eu não sei, pessoas famosas aí também tem aí assistindo meus vídeos.
Então eu tenho todo o nível de classes sociais dessa realidade, né? Porque para mim, nenhuma dessas pessoas, pela classe social dela, não tem importância para mim. A importância do que eu estou falando é a consciência dela. Foi por isso que eu falei. Eu estou aqui nessa realidade como Samuel, moro num bairro e tal, entende? Eu estou mostrando a minha identificação aqui dessa realidade, mas não é a minha consciência. Então, a minha pregação aqui não é para grupos sociais, para negócio de quem é de um partido. Aqui não é isso. Aqui é para consciência. Ah, tem pessoas famosas assistindo o seu. Ela é a mesma coisa. Tem pobre aqui também, tem pobre aqui assistindo. Pessoas que estão na dificuldade na vida, tem aqui assistindo também. Mas para mim, todas são iguais. Porque eu estou olhando elas não como essa pessoa aqui dessa realidade, eu estou olhando ela como consciência. Entende? Não é a mesma coisa que. Agora, eu sei que tem religiosos fanáticos também me assistindo, que ele não tem esse olhar. Ele não tem esse olhar de que olhar vai me olhar como uma consciência. Ele vai me olhar como eu descrevi a minha personalidade aqui nessa realidade. Como eu me descrevi, eu sou Samuel, que mora em Salvador, Bahia, moro num bairro de periferia, né, de favela, conhecido como favela. Então, essas pessoas vão me olhar com esse olhar. Entende, pessoal? Então, e aí pode, né, acontecer. Então, mas eu não estou olhando vocês com esse olhar. Eu estou olhando vocês como uma consciência. Entende? E é isso que os espiritualistas têm que olhar, pessoal. Porque eu já passei por vários grupos religiosos, né? Principalmente evangélico. Você perguntar, tem exceção lá nessas igrejas? Tem, pessoal. Agora, por que você me pergunta, por que tem exceção de pessoas lá, nesses grupos religiosos? Porque eles estão com o olhar olhando esse avatar aqui. Se tem dinheiro, quem é ele, se ele é importante. Entende? Ele está olhando isso. Eles não estão olhando você como uma consciência. Entende, pessoal? Por isso que eu encontrei nesses grupos. Eu encontrei que faz exceção de pessoas. Em todos. Todos eu encontrei. Eu sinto muito em falar isso aqui, mas o que está acontecendo agora é uma realidade da nossa realidade aqui, né? Pelas coisas sociais que a gente vê, tudo isso. Então, é uma realidade, pessoal. E a gente não pode se esconder disso. Entende? Então, essas pessoas estão olhando a outra como o avatar dela. Se ela tem alguma coisa, se ela não tem, se ela é negra, se ela é branca, se ela é mulata, se ela é índia. Essas pessoas estão olhando isso. Se ela tem dinheiro ou não tem dinheiro. Qual é a sexualidade dela. Então, essas pessoas estão olhando isso, pessoal. Eu sei disso. A sociedade, as pessoas que estão aí dirigindo, vai falar que isso não existe. Não, isso não é bem assim. Porque eles querem esconder, eles querem continuar na hipocrisia, pessoal. Entende? Vai ser assim, não tem jeito. Entende? Então, existe também no meio aí, como é que se diz, religioso, né? Esses fanatismos também. A gente passou aí, foi 2, 3 anos, né? Que teve aí um político que você sabe quem é, né? Que foi presidente aí, movimentou aí muitos fanáticos,
que teve até morte aí, eu vi a notícia aí que teve morte e tal. Veio dar uma acalmada agora quando o outro presidente aí entrou, né? Mas foi um clima tenso, pessoal, porque juntou essas coisas, a política com um pensamento religioso, dizendo que aquele pensamento religioso é a única verdade. Entende o perigo? Então, eu estou mexendo aqui com o ninho de cobra. Você já viu o ninho de cobra, pessoal? Eu vi uma imagem da internet, o cidadão mexendo assim com o ninho de cobra, as cobras uma por cima. Entende? Então, eu estou mexendo aqui com o ninho de cobra. Por quê? Eu estou vindo com um pensamento, uma espiritualidade livre, aonde a coisa que eu tiro que tem verdade, eu tiro junto, sabe? Então, isso para esses grupos aí, que eles só querem dizer que aquele grupo é verdade, isso é uma afronta, pessoal. Entende? Então, eu estou correndo perigo. Já pensou? Eu me bato com um fanático desse aí no meio da rua aí? É capaz de ele. Vou tirar agora você do corpo, né? Você disse que é o veículo, então você vai sair do veículo. É capaz de a minha consciência ir embora. Você não vai ver mais eu gravando vídeo aqui. Ele vai me tirar do veículo. Entende? Entende por que a gente tem que falar desse tema? Então, é o meu tema de hoje, né? Eu vou dar um olhar aqui da espiritualidade sobre esse conceito o que é fanatismo religioso. O que é isso? Vocês já têm uma ideia, né? Aí ele fala, por que não podemos pensar ou vibrar no fanatismo? Por que a gente não tem que ficar nesse pensamento e nessa vibração, pessoal? Por quê? Né? É o que a gente vai agora estudar sobre isso, né? Vamos logo, porque tem muita coisa aqui e eu preciso ir pautando aqui para vocês e ir pegando o raciocínio. Tá certo? Então, a primeira pergunta é: o que é fanatismo religioso? O que é isso? Vamos descrever aqui para você ir começando a elaborar aí na sua consciência, tá certo, pessoal? Aí ele fala: fanatismo religioso é um conceito criado para definir um indivíduo que expressa uma crença exagerada em uma aceitação cega a uma visão de mundo ou uma doutrina. Então, ele fala o quê, pessoal? Vamos aqui porque eu preciso dar uma ênfase aqui no que ele falou aqui. Ele falou, o que é esse fanatismo religioso? É um conceito, né, que foi criado para o quê? Para definir, descrever, né, um indivíduo que expressa a crença exagerada. Então, esse nome fanatismo religioso foi um conceito criado para descrever esses tipos de pessoa que está o quê? Expressa sua crença exageradamente. Só é aquela, entende? Então, foi usado esse nome fanatismo, esse conceito foi criado para descrever esses indivíduos. E você conhece aí algum indivíduo desse, pessoal? Então, ele fala, foi para descrever as pessoas que têm essa crença exagerada, né? Ele fala, uma aceitação cega, uma pessoa que tem aceitação cega, é aquilo e acabou, ninguém, entende? Ela está cega. Uma visão de mundo ou uma doutrina. Então ela está cega numa visão de mundo ou em uma doutrina, pessoal. Ela não ouve outra pessoa, analisa, pensa. Ela é aquilo e sai da frente. E se você não entrar também no caminho que ele está achando que é verdade, você pode ser atingir você também. Entende? É essa pessoa que
esse nome fanatismo religioso vai descrever esse tipo de indivíduo, né? Aí ele fala, assim a forma religiosa é uma forma de fanatismo, que é uma caracterizada pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de um espírito crítico a uma ideia ou concepção religiosa. Então, pessoal, é uma pessoa que está totalmente devota, né? Devoção incondicional, não quer exaltada, sempre buscando aquela exaltação, né? E completamente isenta, é uma pessoa completamente isenta de um espírito crítico. Então, ela não faz a análise crítica, a reflexão, entende? Há uma ideia ou uma concepção religiosa. Então, ela não faz, porque ela já colocou aquilo. Então, ela está nesse fanatismo religioso. E quando uma pessoa está assim, ela está desequilibrada. Entende? A pessoa, por isso que eu mostrei o versículo, foi no outro vídeo, que eu disse, Deus fala, a pessoa não tem que ser exageradamente sábia e nem exageradamente ímpio. Ela tem que estar o quê? No equilíbrio. Então, quando uma pessoa está assim, ela está desequilibrada, está fora da sintonia da espiritualidade, pessoal. Foi os vídeos que eu gravei aí, tá aí no YouTube. Tá aí no YouTube esses vídeos de sintonia espiritual e desequilíbrio espiritual. Então, uma pessoa quando está assim, está desequilibrada. Se uma pessoa é ímpia fazendo várias, está desequilibrada. Então, é preciso, o que é o trabalho da espírita? É fazer você chegar a um equilíbrio. Você possa fazer seu trabalho de conexão com a sua espiritualidade, mas que não afete ninguém. Entende, pessoal? Porque o trabalho é em você. Você tem que trabalhar você. Não é nas outras pessoas. As pessoas não têm a mesma missão que você. Ela tem missão diferente. Entende? Então você tem que entender isso. Então, por que a pessoa entra nesse fanatismo? Porque entra na ignorância espiritual. A maioria dessas pessoas que está nesse fanatismo é ignorante espiritualmente, pessoal. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento de quem é ela, não tem conhecimento das coisas, como é que a espiritualidade trabalha. Então, ela está nesse fanatismo, por causa da ignorância. Entende, pessoal? Então, aí o que é que ele fala mais? Ele fala, essa pessoa não tem um espírito crítico, né? Nenhuma ideia ou concepção religiosa. Ele não tem para fazer isso. Aí ele fala, assim, em geral, o fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em relação a demais crenças religiosas. Então, uma pessoa dessa, ela vai ser intolerante a outro tipo de expressão, de crença que a outra pessoa tiver. Porque não é igual a dela. Não, tem que ser assim, é assim, assado. Então, pessoal, olhe os grupos religiosos que tem aí. Olhe como é que eles são. O líder lá, se ele está incentivando a você a ser uma pessoa assim fanática, pessoal. Olha qual espírito você está recebendo lá, participando no grupo. Eu entrei em um grupo, pessoal, eu não vou dizer aqui qual, que eu fiquei assim fanático, né? Foi em dois grupos, né? Foi em dois grupos que eu entrei que eu fiquei assim fanático. Por quê? Porque faltava esse equilíbrio espiritual. Entende, pessoal? Faltava esse equilíbrio. Então, eu entrei nesse grupo e fiquei lá fanático, pessoal. Só estava achando que
era ali que era o certo e acabou e queria empurrar para as pessoas, sabe? É isso que esses grupos passam. O espírito que tem lá, os líderes, as pessoas, ele fica passando esse espírito para você. Porque ele quer que você fique preso ali, né? Porque uma pessoa assim, ela fica preso lá, pessoal. O cara pode estar errando na frente dela, ela não vai querer saber. O líder dela pode estar errando, mas ela vai continuar. Ela vai dizer, não, isso aí não é de Deus. É por isso que esses camaradas estão aí falando errado, fazendo errado. A maioria desses pastores, né, desses líderes, estão fazendo errado, falando errado, e essas pessoas ainda continuam lá, pessoal. A pessoa está cega. Então, o fanatismo cega você espiritualmente, porque tira você da sintonia, tira de você abrir a sua visão espiritual. Você entende o perigo agora do fanatismo? E aí você fica intolerante religiosamente, né? Aí ele fala intolerante em relação às demais crenças religiosas. Ele fala, por isso o fanático religioso é muitas vezes um indivíduo disposto a se utilizar de qualquer meio para afirmar a primazia da sua fé sobre as demais. Então ele vai querer ficar sempre se afirmando, pessoal, afirmando a fé dele que é verdadeira. Entende, pessoal? Aquele que está na verdade é como eu estou aqui. Eu não fico afirmando nada. O que eu estou trazendo aqui é questionamento. O que é isso? Eu estou trazendo mais para a pessoa ficar reflexível. Entende? Não estou afirmando nada aqui. Entende? A gente está estudando junto para ver aonde existe verdade mesmo, para a gente afirmar e crescer nossa consciência, expandir a nossa consciência. É isso que a gente está falando. Mas o religioso, ele fala, a pessoa fanática, ela está sempre querendo afirmar a sua fé, né? Sobre as demais. Não, a minha fé é eu que estou certo, a minha fé. Então, essas pessoas ficam assim, pessoal. Entende? E entra. Porque aquele que está na verdade, ele não precisa afirmar nada. Ele, quando ele vibrar, as pessoas vão sentir a verdade nele. Ele não precisa falar. É por isso que tem um ensinamento na Bíblia, né, onde o apóstolo Paulo fala disso. É aquele que tem marido descrente, pelo seu comportamento, ele possa se ver que você está em Cristo. Entende? Só pelo seu comportamento. Entende? Você não vai mostrar, você vai cuidar de você. E pelo seu comportamento, pelo seu proceder, a outra pessoa vai sentir, ela vai sentir, esse daí tem verdade. Esse daí tem verdade na vida dele. Entende? Você não precisa ficar afirmando, aqui é a verdade, a minha é verdade, aqui que na minha igreja. Então, as pessoas fanáticas, ela fica assim, pessoal. É difícil, né? Eu já entrei nesse pensamento, porque eu não tinha conhecimento. Eu estava precisando expandir a minha consciência e não sabia dessas coisas, né? E aí, pessoas desses grupos lá introduziu na minha mente, na minha consciência, eu peguei aquilo, porque eu queria estar servindo a verdade mesmo, né? Eu queria, sempre fui uma pessoa que sempre queria voltada para buscar essas coisas. Mas só que quando a gente é criança, pessoal, por isso que eu estou falando, para você crescer espiritualmente, para não ser levado por esses tipos dessas pessoas. Você está maduro, entende? Aí é o que ele fala, ela quer sobrepor as demais pessoas, né? Aí ele fala, o termo fanatismo tem uma origem religiosa do latim fanaticos, né? O vocabulário latino é derivado do fanus,
que significa templo, que significa pertencente ao templo. Então, pela tradução tanto em latim como no latino, né? Fano, que vem de fanático, né? Por isso que vem de fanático, significa o quê? Que a pessoa pertence ao templo. Então, ela tá. Quando um fanático está autodizendo que ali só na igreja dele, ele está dizendo que ele pertence ao templo. Então, ele não pertence a Deus. Um fanático, ele não pertence a Deus. Entende? Até a própria língua já traz a tradução que diz que o fanos no latino é derivado do fanos, né? Que significa templo. E aí o significado é pertence ao templo. Então, ele está afirmando fanático, né? Que vem da palavra fanos, significa, ele está dizendo, eu pertenço ao templo. Então ele está afirmando que não pertence a Deus. Ele pertence a um templo. Então, por isso que ele defende uma ideia, um grupo religioso ali. Entende, pessoal? A própria palavra já denuncia que há algo de errado com o cidadão. Porque ele não é para defender templo nenhum. E nem defender a Deus. Deus não quer que defenda ele. Entende? Simplesmente é que você entre na sintonia para que você transmita a essência que existe do Deus dentro de você. É isso que Deus quer. Entende? Então, esse fanos vem do latino que significa pertencente ao templo. Então, ele está afirmando que pertence ao templo e não a Deus. O fanático, o nome fanático é isso, entende? Aí ele fala, assim o fanatismo é a própria atitude autoritária no fanático. Então, o fanatismo, né? É a própria atitude do fanático, que o fanático tem de autoridade. Por isso que esses líderes se colocam como melhor do que as outras pessoas. Ele nunca é igual, eu sou melhor. É por isso que eu encontro aqui nas redes sociais, é um bate-boca incrível, pessoal, entre grupos religiosos aí. Tem até agora também o bate-boca com os ateus aí, os agnósticos aí, né? Tem até os bate-boca também. Porque até agora os ateus também querem provar que não tem Deus, não tem. Olha aí. Isso não é um fanatismo, pessoal. O cidadão saiu do fanatismo religioso do templo, né? De pertencer ao templo, e agora está falando que não existe Deus, que não. Então, o fanatismo está no desequilíbrio também. Até os ateus estão no desequilíbrio, pessoal. É preciso equilibrar. Entende? Preciso esses pensamentos sair dessa vibração também, né? De fanatismo. É a pergunta que eu coloquei. Por que não podemos pensar e vibrar no fanatismo? Por causa disso. Tem perigo, pessoal. Já respondi já a pergunta sem querer, já respondi. Por causa do perigo que existe no fanatismo. É por isso que a gente não pode permitir ficar pensando e vibrando nesse fanatismo. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, então, o fanático, né, ele tem a própria atitude dele no fanatismo. Aí ele fala, e a filosofia, e a ética, e a política contrapõem a tolerância, isto é, a atitude e a capacidade de admitir no outro maneira de pensar, de agir, de sentir diferente. Então, a filosofia já veio trazer esse pensamento, pessoal, livre de que
é o quê? É uma atitude e a capacidade de admitir no outro a maneira de pensar e agir diferente. Você tem que respeitar isso. Isso é uma atitude elevada, pessoal. Entende? Um fanático, ele tem uma atitude densa. De quem não aceita ele espancar, bater, matar, fazer qualquer coisa com a pessoa. É uma atitude densa, não é uma atitude de um espírito evoluído. Então, a filosofia é uma pessoa que ela já tem um pensamento mais evoluído. Os espíritos evoluídos, ele entende, ele espera você, né? Porque ele sabe que você está ali na ignorância, ele vai esperar o momento certo. Então, até os próprios seres espirituais, ele não vai fazer isso com você, né? Aí ele fala que a filosofia, né? E a ética e a política contrapõem a toda tolerância, isto é, a atitude de capacidade de admitir no outro maneira de pensar e agir e de sentir diferente. Ou mesmo totalmente oposto à nossa, mesmo que seja oposta à nossa pensamento e atitude. A gente tem que respeitar, pessoal, todo tipo de pensamento. É por isso que eu coloco todo tipo de pensamento e depois aqui uno com o pensamento da Bíblia, né? Aonde as pessoas têm mais afinco, né? Teve aqui pessoas que é cristã, né? Que vai para o grupo ali, que ficaram retados comigo. Porque eu trouxe pensamentos aqui que eles não aceitam no meio evangélico lá, no meio, eles não aceitam. Entende? Ficaram pé da vida comigo. Mas por quê? Ele não quer, por que ele não quer pensar? Por que aqui meus vídeos? Porque meus vídeos é uma união disso, pessoal. Entende? Já pensou se essas pessoas ficaram pé da vida comigo? Ficaram, mas eu mostrei na Bíblia. Mas ele não contradiziu o que eu disse, porque eu mostrei na Bíblia o versículo. Então, mas eles ficaram nervosos. Mas eu acho que deixaram de assistir meus vídeos. Não sei, né? Se estão assistindo aí na cocó aí, escondido, né? Mas espero que eles continuem para abrir o entendimento deles, né? Aí ele fala, por isso quando nenhum cidadão sofre violência, perseguição política ou policial, diminuição ou perda de direito, ou ainda qualquer tipo de discriminação por causa de sua convicção, é porque a tolerância prevalece na sociedade. Então, se uma pessoa não sofre essas coisas, é porque a sociedade está evoluindo, mas tá difícil, né? No Brasil, né, onde eu moro, né? E aqui na Bahia e no mundo, né? Algumas partes do mundo já estão melhorzinhas, mas ainda falta melhorar, mas tem intolerância religiosa, né? Então ele fala, se tiver uma sociedade assim, né? O que está prevalecendo nessa sociedade é a tolerância. Então todo mundo está se respeitando, cada um sem discriminação, não está fazendo discriminação nem nada, entende? Está todo mundo ali no seu quadradinho, pelo menos no seu quadradinho. É por isso que tem aqui, ó, pessoal, aqui no Brasil, a intolerância que existe, mas é escondida, porque parece que tem aí uma lei, né, que inibe o cidadão se ele for pego aí fazendo intolerância religiosa, né, ou qualquer discriminação, ele pode ser preso ou pagar aí indenização, sabe, qualquer coisa. Então, essa lei aí que foi criada está inibindo um pouco, mas existe aí, nas escondidas, né?
Aí ele fala, é, assim, historicamente, então ele vai falar historicamente, né? Assim, historicamente, a intolerância religiosa durante o século XVI e XVII, a Europa tornou-se um palco de diversas guerras entre católico e protestante. Nossa, pessoal, o pau estava quebrando nesse século aqui. No século. Qual é o século? Século XVI e XVII. O pau estava quebrando lá na Europa, né? Eu acho que em vários países ali tem alguns católicos, tem outros protestantes, né? Lá na Europa. Imagine, hoje em dia o pau está quebrando. Imagine aquela época, pessoal. Imagine aquela época, não é? Que as pessoas poderiam ser manipuladas constantemente, né? Aí tinha uma guerra entre católico e protestante, né? Aí ele fala, assim, desesperados com esse sangrento conflito, foi sangrento, pessoal. Aí, ó, conflito desencadeado pela reforma e contra-reforma. Então, tinha lá, porque a religiosidade lá estava entrando com a política também. Foi o que aconteceu aqui. Você lembra aí de uma época aí que um presidente estava querendo fazer isso. Dizer que certo grupo, só ele que tinha a verdade e quem não estava fora da verdade. Entende? E teve muitos que entraram nessa pilha aí. E teve umas mortes aí que eu fiquei sabendo, teve na notícia aí, passou. Então, aconteceu isso lá na Europa, no século XVII. Ele desencadeado pela reforma e contra a reforma. Tinha um lá que era com favor da reforma e outro contra a reforma. Então, tinha político no meio. Aí o que aconteceu? Aí os filósofos europeus da segunda metade do século XVII, como Baruch Spinoza e John Locke, procuraram encontrar uma alternativa aos fanáticos religiosos. Então, esses dois filósofos aqui, pessoal, né, que é Baruch Spinoza e John Locke, eles estavam tentando encontrar uma alternativa para aquela guerra sangrenta, né? Aquele fanatismo religioso que estava acontecendo ali. E você vai ver que esse aqui, Baruch Spinoza, ele escreveu como é o Deus dele. E eu vou ler um trecho aqui do que ele escreveu. Você pode colocar aí, ó, o Deus de Spinoza, você colocar assim, o Deus de Baruch Spinoza, vai estar lá as frases que ele colocou, como ele acha que Deus está operando, né, nessa realidade. Entende? Então, ele estava procurando o que? Uma alternativa para os fanáticos religiosos. E aí estabeleceram um fundamento teórico para a prática de tolerância. Foi aí da onde veio a tolerância religiosa. Em vez do uso da força bruta contra cada igreja considerada herege. Então, eles fizeram para colocar esse fundamento, né? Estabelecer esse fundamento teórico para acabar aquela guerra sangrenta, né? Que estava acontecendo ali no século de 16 e 17. Aí ele fala a exposição dessa doutrina, né? Desse fundamento que defendia a compreensão mútua e o entendimento entre os cristãos abriram caminho para que no século seguinte, o chamado século da luz, então o século seguinte que veio, né? Foi o século, eles falaram que abrir o caminho para o século seguinte, que é
o chamado século da luz. Então, foi chamado, quando aconteceu isso, foi chamado século da luz. E ganhou força com a implantação do Estado laico. Daí que veio a lei para criar o Estado laico, onde as pessoas poderiam se manifestar todo tipo de pensamento e religiosidade. Isso tem essa lei, mas muita gente não cumpre ainda, pessoal. Né? Você não pode se manifestar assim, as coisas religiosas que você... Porque pode ser pelo outro processado, ou então o outro vem lhe espancar ou até matar a pessoa. Ainda existe isso. Ainda mais com foi implantado lá a implantação do Estado laico, né? Ganhou força. Ou seja, não religioso desligando de qualquer igreja. Isso permitiria que a existência e a convivência, né? Então, ele desligando isso, permitiu que desligasse as coisas do governo, as coisas que era para o bem-estar das pessoas, dessas coisas religiosas. Foi o que estava acontecendo há uns 2, 3 anos, né? Atrás, quando o presidente aí estava querendo colocar junto isso, usando a fé na política para encarar isso. Então, e isso inflama as pessoas. Entende? Foi o que aconteceu. Então, eles fizeram isso para separar o Estado laico. Entende? Aí ele disse, debaixo do mesmo governo. Então, as pessoas estavam debaixo do mesmo governo, mas cada uma tinha o seu grupo agora religioso. Esses filósofos, né, Baruch Spinoza e John Locke, eles promoveram isso. Ele estava vendo, nossa, vai acabar um com o outro aí com com esse fanatismo religioso, entende? Então eles tomaram a providência, né? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala debaixo do mesmo governo e da diversa igreja e credo. Então cada um ficou lá no seu credo e debaixo do mesmo governo. O governo se separou dessas coisas religiosas, desse pensamento religioso, entende? Aí ele fala, assim, segundo a argumentação do Spinoza, Deus, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Então, ele falava que Deus não tem nada a ver com isso aí. Foi aonde ele escreveu o pensamento que ele pensava sobre Deus na realidade que ele estava vendo. É o que eu vou falar aqui agora. É um trecho, né? É uns 2 trechos eu achei interessante para a gente analisar aqui o que é que ele pensava, esse Baruch Spinoza, né? Como ele pensava, como era Deus para ele. Entende? Vamos ler aqui, eu vou ler uns 2 trechos aqui, aí você também analisa, irmão, para ver se isso condiz verdadeiramente com a verdade que a gente está aqui falando da espiritualidade livre ou não, entende? Mas vamos analisar o que ele falava. Ele escreveu, então, porque ele tinha dito lá para as pessoas, assim, segundo o argumento de Spinoza, Deus, na verdade, não tinha nada a ver com isso, com aquela guerra que estava acontecendo, entendeu? Então, aí o que é que ele fala? A mensagem do Deus segundo Spinoza. Aí, ó, mensagem do Deus segundo. Aí ele fala: pare de ficar rezando e batendo no peito. O que quero que faça é que saia pelo mundo e desfrute a vida.
Quero que goze, cante e divirta-se. Aproveite tudo o que fiz para você. Olha a primeira estrofe do cidadão, como ele começa já a falar, né? Então ele está falando o quê? Pare de rezar e bater no peito. E quero que faça, o que quero que faça, ele diz o que é que o Deus dele faça, né? É que saia pelo mundo e desfrute a vida. Quero que goze, cante, divirta-se, aproveita tudo o que fizer, o que eu fiz para você. Então, essa era a concepção dele. Ele estava passando naquele tempo. Aí ele fala também, segundo Stoff, né? Pare de ir a esses tempos lúgubre, né? Escuro, lumbre e escuro e frio que vocês mesmos construíram e acredita ser a minha casa. Olha aqui, pessoal. Nossa, então, é a mesma coisa hoje. Então, qual é o pensamento dos pastores, os líderes? Querem que você vá para a igreja. Mas Spinoza, ele já estava falando, pare de ir a esse templo locumbre e escuro e frio que vocês mesmo construíram e acredita ser a minha casa, né? Minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos e as praias, onde vivo e expresso amor por vocês. Então, ele está dizendo que esse Deus aqui não está nesses templos, né? E é o que o apóstolo Paulo falou. Deus não habita no templo feito por mão de homem. Tá lá escrito. Mas por que, que as pessoas ficam tão cegueirada para que você vá para o templo? Você entende, pessoal? Spinoza, já, no século, foi no século XVI e XVII. Olha o que o camarada escreveu, a mensagem do Deus de Spinoza. Ele está dizendo que é a mensagem do Deus de Spinoza. Então ele já estava falando para o quê? Sair do templo. Porque um estava brigando para levar um para um templo do outro. Então, era o que tinha naquele tempo? Os católicos e os protestantes, né? Então um estava brigando para. É a mesma coisa que acontece hoje, pessoal. Tem a briga aí. Para um querer ficar no templo do outro aí. Tem a briga aí, né? Mas agora, menos por causa da lei aí, que pode punir, eles aí fala isso com mais. Agora não tão abrangente como rolava guerra e tudo. E tinha política no meio tudo naquele tempo. Entende? Mas aconteceu aí, há uns 2, 3 anos, né? Que teve aí um presidente, você sabe quem é, que queria fazer isso, juntar esse pensamento religioso com a política. E aí teve os fanáticos que entraram aí e fizeram bagunça aí, né? E é o que o Spinoza está falando aqui, entende? Ele está falando, pare de esses templos e que vocês mesmo construíram. Então, e acredita ser a minha casa. E não é a casa de Deus. Minha casa são a montanha, ele disse, são a montanha, os bosques, o rio, os lagos, as praias, onde vivo e expresso o amor por vocês. Então, esse é os 2 trechos, pessoal. Tem lá vários trechos do que Spinoza estava expressando naquele século, né? Sobre o Deus dele, como ele pensava, como era Deus. Entende? Tem a ver? Tem a ver com o que eu falo aqui. Porque aqui eu estou falando para também não ir em templo. Esses templos não significam nada. Porque Deus, ele habita em você. Né? Agora, você que não percebe. Por quê? Porque você está fora da sintonia.
Porque você só vai perceber esse Deus quando você entrar na sintonia. Que entrar? A sua consciência. Sua consciência perceber que existe um Deus aí que está guiando você. É por isso que as pessoas se sentem só. Entende? Mesmo aqueles que já estão despertos, mesmo que ele esteja só, como eu estou só, eu não me sinto só. Eu sei que tem uma presença do meu lado. Eu sei, porque eu recebo intuição. Às vezes ele fala comigo, né? Eu ouço a voz dele e disse, nossa, é o espírito aí, o espírito tá falando comigo, nossa, entende? Já me acordou aqui, eu já contei, já me acordou aí na cama, né? Pra eu vir aqui gravar o vídeo, né? Às vezes quando eu tô meditando, eu sinto a presença assim tocando no meu ombro, na minha perna, eu sinto assim aquela energia, eu sinto, tem alguém, entende? Você não tá sozinho. Mas por que, que você não percebe isso? Porque não está ainda na sintonia. Precisa estar na sintonia, né? Então, isso é o pensamento de Spinoza, né? Aí, qual é o pensamento da Bíblia em relação a esse fanatismo? Ah, será que temos que ir no templo mesmo? O que é que a Bíblia fala? Hein? Hein, pessoal? Porque quando falou ali da igreja, Cristo falou que ia fundar a igreja, muitos pensam que essa igreja é física, entende? Foi o que foi passado para muitos. Muitos pensam que essa igreja é física, porque a igreja que está falando ali é a igreja para a consciência, entende? É uma igreja para a consciência, que é uma igreja espiritual, não é uma igreja física. É só aquele que está espiritualmente, né, abriu o terceiro olho, né, é espiritual, ele vai saber que está nessa igreja. Entende? Não é uma igreja visível. Porque a pregação, as coisas que estava tá falando para sua consciência. É o que a gente vai ver aqui. Aí o que é que a Bíblia fala? Atos 15, 19 versículo 19 e 20. O que é que diz aqui? Ele fala, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade ao gentio que estão se convertendo a Deus. Versículo 20. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se abstenha de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulada e do sangue. Entende, pessoal? Então, foi aqui também os discípulos, naquele sexo, eles discutiram sobre isso. Porque eles pensavam que era só para os judeus. Então, ele estava tendo uma visão já entrando no fanatismo. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que a espiritualidade dirigiu eles ali. E falou assim: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Entende? Ele viu que também Deus estava trabalhando ali. Não era só com os judeus. Entende? Ele estava com esse pensamento também. Aí ele fala, vamos escrever para ele dizer que só o quê? Só que eles têm que fazer é não se contaminar com os ídolos, com a imoralidade sexual, né? E com os animais estrangulados e com sangue. Somente isso. E o resto deixa a espiritualidade dirigir ele. Entende? Foi o entendimento da espiritualidade. Então, aconteceu com os discípulos também que ele ia entrar no fanatismo, só quem era judeus era ficar no grupo ali, estava acontecendo. Foi por isso que a espiritualidade teve que levantar Paulo. E Paulo depois foi falar isso com os discípulos que eram judeus também, né?
Aí é o que ele fala aqui. O que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 29, 13. 29, versículo 13. O pobre e o rico, o pobre e o enganador se encontra, o Senhor o ilumina aos olhos de ambos. Então, o pobre, então, não existe acepção de pobre que é. Para isso, para Deus, não existe isso. Se ele atentar para buscar a espiritualidade, o Senhor iluminará ambos os olhos. Entende? Seja um pobre, um rico ou não, o Senhor vai fazer isso. Provérbio 22, 22, versículo 2. O rico e o pobre se encontram. Todos eles foram feitos pelo Senhor. Então, não existe diferença. A diferença é aqui dessa realidade. Então, por isso que eu falei no início do vídeo, você não pode olhar a pessoa como o avatar dela está aqui. Se ela é rica, se ela é pobre, se ela é isso, se ela é assexuada, se ela é negro, se ela é... Você não tem que olhar isso. A gente que é espiritualista verdadeiro, estamos olhando para a consciência. Essa é a verdadeira essência da pessoa. A gente está olhando para a essência. O avatar não importa, porque daqui a pouco ela vai deixar esse avatar. Entende, pessoal? É isso. É isso que é o olhar do espiritualista. Aí, o que é que a Bíblia fala mais sobre isso? Atos 10, 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoa. 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele o que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus aceita ele. Se ele vem trabalhar a espiritualidade, ele começa a buscar, ele começa. Então, pode ser ele de qualquer nação. Porque ele viu que Deus. Por que Pedro reconheceu? Porque ele pensava que era só o judeu. Foi por isso que quando mandou ele lá na casa de Cornélio, né? Cornélio era um gentil, ele não queria ir. E aí, antes de ele chegar lá, ele estava indo pelo caminho. O que é que a espiritualidade fez? O que é que Deus fez? Abriu uma visão no mundo espiritual, mostrou a ele comida e pega assim, ó, mata e come aí, Pedro. Ele disse: não, Senhor, eu não coloco nada imundo. Então, mostrou comida que os judeus não comiam. Entende para ele? Porque quando ele chegasse na casa de Cornélio, ele ia encontrar aquela comida lá. Então estava trabalhando a consciência dele, para ele se libertar daquele fanatismo dele. Entende? Então a espiritualidade estava trabalhando ele. Depois que ele, quando conheceu Cornélio, estava lá, ele veio falar, Pedro falar, então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoa. Ele viu que Deus não faz exceção. Pode ser de qualquer nação, pode ser preto, negro, pode ser quem for. Deus vai, quando ele vai buscar a espiritualidade, o equilíbrio dele, Deus vai aceitar ele. Entende? Ele fala: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável. Isso é a visão da espiritualidade, pessoal. Então, por isso que o Spinoza lá, algumas coisas ele estava com razão. Então, eles foram usados pela espiritualidade para acabar com aquela matança sangrenta que estava acontecendo lá no século XIX, 18, 16 e 17, né? Na Europa, né? Então, foi usado pela espiritualidade para falar. E aí ele foi usado para escrever aqueles trechos de como ele pensava como é Deus. Entende, pessoal? É o que os apóstolos aqui escreveram também. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Romano 10,
capítulo 10, versículo 12 e 13. Vamos ler aqui. Ele fala, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque que o mesmo é o Senhor de todos, o que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o apóstolo Paulo estava falando isso, não existe essa diferença entre judeu e grego, porque a gente não está olhando para nacionalidade. Deus não está olhando para... Deus está olhando a sua consciência, a sua essência, é isso que Deus está olhando. Então, aquele que está na direção da espiritualidade, ele não tem que olhar a pessoa como se ela é brasileiro, se ela não é, se ela é negro, se ela é preto. Ele não tem que olhar isso, pessoal. Né? Se é de que religião é, ela não tem, ela tem que olhar como a consciência. Entende? Olhar a pessoa como a consciência. E se aquela pessoa vai invocar o nome do Senhor, né? Ele fala, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então essa pessoa, ela se conecta à salvação dela, à espiritualidade dela. Então quando ela está conectada à espiritualidade, ela está salva. Entende? É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Aí o que é que diz aqui a Bíblia? Tiago 2, versículo 9. Mas se fazeis excepção de pessoa, cometeis pecado, e sois redarguido pela lei como transgressores. Olha aqui, pessoal. Olha o irmão. Esse tem gabarito de falar, porque esse andou com Jesus, né? É irmão de Jesus, Tiago, né? Ele tem gabarito de falar sobre isso. Então, olha o que ele fala aqui. Tiago 2, capítulo 2, versículo 9. Ele fala, mas se fazer excepção de pessoa, cometer pecados, e sois redarguido, e sois corrigido, né? Pela lei como transgressores. Você está transgredindo a lei que a espiritualidade colocou. Que Deus não faz excepção de pessoa. Então, se você está fazendo, você está saindo da visão espiritual de Deus. Entende? E tem muitos aí dizendo que é de Deus, pessoal, mas está fazendo excepção de pessoas entrando no fanatismo. Então, quando você entra no fanatismo religioso, você está fazendo excepção de pessoa. Você está fora da lei espiritual, da espiritualidade, você está fora. Por isso que você está no fanatismo religioso. Entende? Aqui, ó, é o que Tiago falou. Se você faz excepção de pessoa, né? Comete pecado. Você está em pecado. Por que você está em pecado? Porque você está errando o caminho que a espiritualidade criou. Você está fora do caminho. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, agora imagine esses grupos religiosos, pessoal, que está fazendo um bocado de fanático aí. Porque essas pessoas não estão cometendo pecado, né? Cometendo pecado até grave, até de matar outra pessoa, porque não concorda com o grupo religioso dela. Você entende, pessoal? Você entende a visão errada do que acontece? É isso que acontece. Entende? E aí... E tem na Bíblia falando isso. Aqui é da Bíblia. E a maioria dos evangélicos tem faz excepção de pessoas. Eu encontrei isso lá no meio da igreja. Eu estou falando isso como eu que provei mesmo, eu sei disso. Entende? Está fora da espiritualidade. Quem está agindo assim está fora. Está fora. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Gálatas 3, versículo 28. Nisto não há judeus nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Então, todo aquele que teme, faz a vontade,
o que é justo, é aceitável a Deus, então ele se torna um em Cristo. O quê? Porque um em consciência. Porque, pessoal, a Bíblia é para consciência, você não está pregando para negro, pobre, para o avatar da pessoa aqui, não. Você não está pregando para o avatar se ela tem dinheiro, se ela é pobre, se ela não é. Sabe, pessoal? Você não tem que fazer isso. Isso não é a visão da espiritualidade. E eu estou vendo até pessoas espiritualistas que falam de expansão da consciência, tá tendo essa visão. Ele ainda não expandiu a consciência. Ele precisa entender a espiritualidade. Não entende. Entende? Se achando melhor do que o outro, se sendo soberbo, tal. Tanto evangélicos, católicos, os espirituais estão fazendo isso, pessoal. Tá fora. Isso não é uma visão espiritual. Isso não é uma visão que Deus quer passar. E tá aí, tá? Estão aí, passando aí essa visão. Entende, pessoal? Porque o que é que escreveu de novo Paulo lá? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre. Então não há servo nem livre. Não há macho e nem fêmea. A gente não está olhando para isso, porque todos sois um em Cristo Jesus. Você não está olhando nem quem é macho, nem quem é fêmea, nem quem é servo, nem quem é negro, nem quem é branco. Você não tem que olhar isso. Você tem que olhar a consciência. Por isso que eu estou olhando aqui no começo do meu vídeo. Eu falei sobre isso. Eu estou olhando vocês como consciência. No meu canal aqui, tem pessoas que é rica, tem jogadores, jogadoras, tem escritores, tem atriz, tem ator escutando meus vídeos, entende? Mas eu tô olhando eles como consciência, não como como é que se diz? Como o avatar dele está aqui nessa realidade. Porque, por exemplo, se eu for olhar, tem aqui um ator, né, uma jogadora, famoso aí eu vou tratar de outra forma? Não, não existe isso. Porque eu estou cuidando de mim. O negócio é a minha consciência. Entende? Então, eu estou falando de consciência para a consciência. Não estou olhando se você tem isso, se você tem aquilo. Agora, eu pergunto, será que é isso que os líderes estão olhando? Será que eles estão olhando você como uma consciência? Ou estou olhando o seu avatar? O que você tem? Entende, pessoal? Não é a visão. Quem está assim não está na visão espiritual. Está desviado, está em pecado. Fazer igual o Tiago, irmão de Jesus. Se você está cometendo pecado, você está transgredindo a lei. Você está sendo transgressor se você faz isso. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 19, versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então, ele fala aqui em Provérbio que a gente tem que ter zelo, mas pelas coisas corretas, espirituais. Mas sem conhecimento, você vai se tornar um fanático. Entende? Então, o fanático é isso, ele não tem conhecimento. Ele está ignorante espiritual. E até a Bíblia lá fala em Osés que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não é isso que está escrito lá? Ou eu estou errado? Entende? É isso que está escrito. Então, tá fora da visão. Se você tem um zelo só para pertencer ao templo, dizer só aqui no templo que é a verdade, então você está fora da espiritualidade. Você está fanático, né? Está sem conhecimento espiritual. Nem se precipite, nem se precipite a perder o caminho. Então você não seja precipitado. Vá analisando tudo, vá observando, né? Por isso que aqui, pessoal, eu peço feedback. Tem algumas pessoas que me dão.
eu peço feedback para ver se eu estou na direção ainda. Porque o meu propósito é falar de consciência, a minha consciência, falar para a sua consciência. E tem acontecido isso, que muitas pessoas, nossa, você toca lá bem, bem no fundo. Não sou eu, não. É a mensagem mesmo da espiritualidade que vai tocar na sua consciência. Então, a mensagem é para a sua consciência. Por quê? O trabalho é lá, o trabalho é dentro. Você não viu falar no vídeo da sintonia? O trabalho é dentro, não é fora. Então, tem que falar lá dentro. Entende, pessoal? Você deu para entender a visão verdadeira da espiritualidade? E às vezes muitas pessoas confundem aqui o que eu estou falando com esses religiosos aí. Entende? É isso que acontece. Mas vamos esperar até que o conhecimento dessa pessoa chegue à consciência dele, eles despertem, né? Vamos esperar. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 3, versículo 21. Nossa, hoje foi versículo que não foi brincadeira, né, pessoal? Provérbio 3, versículo 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca o percam de vista. Não pode, pessoal. Se você quer ser um filho de Deus, você não pode perder de vista a sensatez. Uma pessoa sensata, você sabe uma pessoa sensata? Ela não é, e é uma pessoa equilibrada, ela não vai sair por aí igual um fanático. Essas pessoas não é filho de Deus. É como ele diz lá no vocabulário latino, né? Que ele falou o nome Fanos significa pertencer ao templo. Então, ela pertence ao templo, ela é filha do templo lá, é filha do grupo lá religioso, mas não é filha de Deus. Então, ele aqui está falando para o meu filho, guarde consigo a sensatez. Então, uma pessoa que é filho de Deus, ela é sensata. E o equilíbrio, então, ela é uma pessoa equilibrada, ela está andando no caminho do meio. É o caminho que Cristo falou. Está andando na verdade, né? E nunca perca de vista. Então, um filho de Deus, ele não vai fazer isso. Então, ele não vai fazer acepção de pessoa, porque já Pedro falou lá, Deus não faz exceção. Deus não faz, porque Deus está olhando você como uma consciência. Ele não está olhando você, o seu avatar aqui. Ele não está olhando, ele está olhando a sua consciência. Por isso que quando eu falo aqui, você sente lá dentro, é quando Deus está tocando. Deus quer trabalhar lá a sua consciência. É por isso que Cristo diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e permitir que eu entre, eu entrarei e cearei contigo. Então, quem que está falando isso? É Cristo, que é o que? O seu pastor. Se você é a ovelha dele, você vai ouvir a voz dele. Quem é que vai ouvir? Quem vai ouvir é a sua consciência. Deu para entender agora, pessoal? Ou quer que eu repita o vídeo? Repita o vídeo. É isso, pessoal. Esse é o engano que está acontecendo aí. É por isso que tem esses fanáticos religiosos. Eu estava assim, fanático, né? Em duas igrejas aí que eu passei, eu fiquei assim, né? Mas a espiritualidade, graças a Deus, me livrou dessa situação de fanatismo. Mas agora eu continuo a trabalhar minha espiritualidade, mas não com esse fanatismo. Entende, pessoal? Eu estou trabalhando eu mesmo. Então, se eu trabalhar eu mesmo, as outras pessoas vão sentir que existe verdade no que eu estou falando, verdade em mim. Entende, pessoal? Eu tenho que o trabalho é meu, trabalho para mim.
trabalha dentro de mim, mas ele pode refletir em vocês. É o que eu gravo aqui os vídeos e está refletindo. E graças a Deus, pessoal, já tem um feedback aí, testemunho de pessoas que já se conectaram com a espiritualidade dela, está se sentindo muito bem, está levando a vida maravilhosamente bem, tá me agradecendo. Eu digo, não me agradeça. Agradeça a espiritualidade, agradeça a Deus. Não vá fazer igual o João lá, que queria se ajoelhar aos pés do anjo, né? Se no instante vai querer ajoelhar nos meus pés, no instante vai ter gente aí me adorando. Ai, Samuel, ele é o Deus, esse Samuel é o Deus. No instante vai ter gente aí, né? Aí você já saiu da sintonia da espiritualidade. Entende, pessoal? Agradeça a Deus, né? Eu agradeço a Deus, é por isso que eu agradeço a Deus. Porque se Ele está me usando, se eu estou bem, se eu estou trabalhando a minha espiritualidade, eu agradeço a Ele. Por Ele estar aqui me ajudando. Essa espiritualidade está me intuindo, me ajudando nesses estudos, nessas coisas. Eu agradeço a Ele. Então, você tem que fazer a mesma coisa, pessoal. Se você foi beneficiada através de ouvir meu vídeo, você não venha me agradecer, não. Agora, se você quiser ajudar, pode me ajudar, tudo bem. Mas agradecer, só agradeça a Deus, pessoal. Entende? Se quiser chegar, não, vou ajudar o irmão Samuel, que está lá fazendo lá a espiritualidade dele, tá ajudar o canal dele, ajudar, entende? Você pode vir ajudar, mas agradecer a sua adoração você tem que dar a Deus. Essa é a direção da espiritualidade. Entende, pessoal? Graças a Deus, agradecer a vocês e a espiritualidade por vocês se conectarem com essa vibração, com essa energia que eu estou passando aqui. Obrigado, pessoal. Isso é a espiritualidade que está trazendo vocês, né? Eu estou vendo que a visualização, né, aumentou grandissimamente, né, pessoal? E eu agradeço a espiritualidade. Obrigado. E é por isso que eu tenho que agora estar me vigiando para ver se eu estou falando na direção da espiritualidade. Às vezes eu falo coisa aqui, né, que às vezes eu sei que alguns religiosos machucam alguns religiosos, machucam algumas pessoas, porque ela está lá grudada no... E não é a direção da espiritualidade, né? Aí eu falo aqui uma coisa na direção da espiritualidade que ela não está acostumada a ouvir, vai machucar um pouco ela. Mas é para ela despertar, não é para o mal dela, é para ela acordar, entende? Uma pessoa que está dormindo profunda, você viu falar ontem, você pode jogar água, bater nela, a pessoa está ainda com sono muito, nem acorda, né? Tem gente que é assim, né? Tá num sono, você joga água, bate, acorda, rapaz! Você tá dormindo! Ele não acorda, aí quando vem acordar, ainda vem acordar assim, meia molenga, né? Então, às vezes precisa dar um saculavanco com mais força, né? Para vocês acordarem espiritualmente, né, pessoal? É para o seu bem, tá? Não é para o seu mal, tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para gravar o vídeo. Agradecer a esse Deus e a espiritualidade. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau!